Então, se você for observar as pessoas, entra ano e sai ano, a pessoa não muda. Sempre, quem tem depressão crônica sempre está reclamando da vida. Você fala assim, nossa, essa pessoa não muda, essa pessoa entra ano, sai ano, faz, né, esse ano eu vou me prometer para mim mesmo que eu vou mudar, e não muda. Não é? Então ela se coloca numa posição de renovar uma coisa, mas termina o ano pensando do mesmo jeito, entra ano, sai ano, e parece que as coisas não andam. Né? Então a proposta de hoje, particularmente, foi direcionar a palestra para que este ano seja o melhor ano da sua vida. Mas como é que nós vamos começar a pensar o ano? Semana passada nós falamos uma palavra muito importante, né? Nós falamos sobre uma palavra que todo cristão ouve falar. Qual é o seu propósito? E por incrível que pareça, na terapia eu ouço muitas pessoas, eu não sei qual é o meu propósito. Mas peraí, o que é isso? Então a gente discutiu isso semana passada. E é claro, a gente está dando um segmento nessa conversa, né? E a mesma pergunta que as pessoas me falam, qual é o meu propósito, eu fiquei anos e anos me perguntando, qual é a minha missão? O que eu tenho que fazer? Qual é a minha participação? Porque eu estou indo, buscando a Deus em tudo quanto é lugar, como eu já falei em várias lives, e muitas vezes eu estava procurando esse Deus fora daqui. Então eu aprendi sobre Deus, de falar sobre Deus, mas não viver essa questão de Deus. Então, é como Jó. Antes eu conhecia de ouvir falar, mas eu tenho que conhecer, viver essa bênção e fazer essa conexão como a oração do Pai Nosso. Como é a oração do Pai Nosso? Que se faça assim na terra como no céu. Hebreus capítulo 8 está lá. O tabernáculo, o novo tabernáculo, que é a segunda aliança, que é o Novo Testamento, é uma ligação o quê? O tabernáculo espiritual é de Jesus que está lá, só que a gente muitas vezes não acessa esse tabernáculo. Mas ele é promessa para todos que são discípulos de Jesus. Então começa com vários conceitos, e como a gente vai unir esses conceitos para que a gente possa transformar a nossa mente e para que a gente possa transformar este ano que vai vir no melhor ano da nossa vida. E sair desse ciclo repetitivo da nossa vida. Parece que a felicidade só é depois da nossa morte. Mas eu não acredito nisso. Eu acredito que a gente pode transformar e tomar posse da nossa vida, e aí sim a gente vê numa coisa que é uma promessa. Uma paz que transcende qualquer coisa. Que paz é essa? É a paz que Paulo viveu, é a paz que os discípulos de Jesus viveram, e particularmente, eu costumo usar muito o exemplo de Estevão, que estava sendo apedrejado, né? Ou todos os apóstolos que foram crucificados de ponta cabeça, degolados, perseguidos, mas eles estavam em paz. E é uma paz que compreende e que as pessoas abandonam toda essa visão que nós temos de percepção de mundo e que começa num ponto dentro de nós, que é do nosso cérebro. E aí, por incrível que pareça, isso passa por algumas situações. Aí eu gostaria de fazer uma leitura bíblica com vocês, a gente refletir sobre uma passagem, que é a passagem da parábola dos talentos, que todo cristão conhece. Já ouviu de múltiplas formas a pregação, né? Dá para falar sobre finanças, dá para falar sobre questões, né, dos próprios dons espirituais, dos próprios talentos que cada um tem. Aí eu gostaria de ler com vocês. Mas, ao invés de ler essa Bíblia hoje, eu vou ler essa mesma. Que, além de ter uma letra maior, que fica mais fácil de eu ler, é uma Bíblia que se aproxima mais das versões que estão por aí. Então tá lá. Aqui não está no título, né? Mas aqui tem várias Bíblias falando assim que Jesus estava dizendo como funciona o reino de Deus. Então vem o primeiro conceito muito importante que eu não tinha noção e que eu gostaria de chamar a atenção sobre esse conceito. O conceito de reino. E é claro, se você abrir a internet, está cheio de pregador falando sobre o conceito de reino de Deus. Mas como é esse conceito de reino de Deus aplicado na nossa vida diária para que eu possa transformar esse ano no melhor ano da minha vida? E aí,
O justo vive pela fé. A fé aonde que existe o reino de Deus. Não é verdade? Então, como é que eu vou colocar esse conceito na minha cabeça para que eu possa abandonar um monte de coisa? Então, Jesus, aqui em Mateus capítulo 25, né, particularmente, ele está falando sobre esses conceitos de reino de Deus de diversas formas. E aí ele começa no verso 14 assim: porque isso é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos, aquelas pessoas que estavam servindo, e entregou-lhes os seus bens. Então, deu os bens para cada um que trabalhava como ele, como servo. Ou seja, tem um conceito aqui. Nós não somos escravos no reino de Deus, nós somos servos, que é diferente. O escravo na verdade, o escravo é sugado até a morte, e a sua vida não vale para nada, muito pelo contrário. Você vai ver aqui que o conceito de servo, o Senhor deixou o quê? Um monte de talentos para cada um. Então já começa, no reino de Deus, nós somos servos. E é diferente de ser escravo. Aí tem vários conceitos na Bíblia que falam, né, que a gente deixou de ser escravo, particularmente, hoje eu sou servo no reino de Deus. E está lá. E a um deu 5 talentos. Talentos aqui tem várias traduções. Nessa Bíblia aqui, particularmente, ele coloca como 5.000 talentos, 5.000 unidades de dinheiro. Mas aqui você pode interpretar como dinheiro, como, na verdade, talento ou a sua capacidade, ou uma coisa que eu gosto muito de explorar na terapia, que é o seu dom. Então, para os servos foi dado o quê? Os talentos. E particularmente, eu não vou nem dizer como dinheiro aqui, mas eu vou colocar aqui como o seu dom, ou realmente as suas capacidades. E você vai colocando o que é que você recebeu que já veio de fábrica. E como a gente vai descobrir isso? Que Deus nos deu, que já veio de fábrica e particularmente a gente não usa. Tem gente que está usando, mas acaba se frustrando. Como a gente vai usar isso que já veio de fábrica e que a gente tem muitas vezes facilidade de fazer, mas muitas vezes a gente não faz por uma série de motivos que a gente pode discutir daqui a pouco. Mas está aqui. Então, o Senhor deu talentos a cada servo, tá certo? Então, esses talentos foi dado a cada servo que somos nós. E a um deu 5 talentos, e a outra 2 talentos, e a outro a cada um segundo a sua capacidade. Então, foi dado a cada um a sua capacidade. O servo falou, você vai ficar com 5, você vai ficar com 2, você vai ficar com 1. E ausentou-se para longe. E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou outros 5 talentos. Ou seja, ele multiplicou os 5 e ganhou mais 5. Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. Então, eu recebi 2, multipliquei e fiz mais 2. Mas o que recebera 1, foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, muitas pessoas, eu quero fazer uma pergunta e cada um reflita. Que talento, que dom, que capacidade você tem? E muitas vezes você fica envergonhado, você fica acovardado, você não expande, não duplica, não multiplica isso. E o que você faz com as suas capacidades? Você enterra ele. E muita gente tem um monte de capacidade, gente. E aí eu vou fazer um parênteses aqui. Nós vivemos num país e o produto mais importante que eu vejo numa pessoa, num país, numa comunidade, numa família, é cérebro. E todo mundo nasce com um cérebro que é perfeito. Só que o que acontece com o cérebro de cada um?
A maior parte das pessoas não usa o seu cérebro. A maior parte das pessoas enterra o seu cérebro de alguma maneira e não sabe que está fazendo isso. Entende o que eu estou falando? Então, cada um recebe esse cérebro. Uns, claro, eu costumo dizer, né? Aliás, eu descobri que a minha memória está melhorando com a idade, em vez de ficar com Alzheimer, está melhorando. Isso, por quê? Porque eu tratei um monte de lixo que estava aqui dentro, mental, que daqui a pouco a gente vai falar. Mas eu acreditava que era burro, porque eu tinha um cérebro que acreditava que não conseguia guardar coisas, nem versículo bíblico, nem absolutamente nada. E durante muitos anos, o que eu estava fazendo com o meu talento? Escondido. Tanto é que Deus, devido à minha personalidade, disse lá em 1993, aos 54 anos sua vida vai mudar. Ou seja, demorei de 93 até 54 anos para eu desenterrar os meus talentos e começar a multiplicar. E como é que a gente pode multiplicar isso? E por que não se multiplica esses talentos? Uma boa pergunta, né? Então tá lá. E muito tempo depois veio o Senhor, retornou, né? Então o Senhor daqueles servos e fez contas com eles. Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me 5 talentos, e eis aqui outros 5 talentos que granjei com eles. E o seu senhor lhe disse: Bem, está bem, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. E chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, eis que com eles granjei outros 2 talentos. Disse-lhe o seu senhor: Bem, está bom, fiel, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu senhor. Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. E atemorizado escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: Mau e negligente servo, sabes que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu vieste, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem os 10 talentos. Então, tire de 1 e dá para aquele que tinha multiplicado para 10. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá uma abundância, em abundância, mas o que não tiver, até o que tem, será tirado. Lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Nas trevas exteriores. E ali haverá pranto e ranger de dentes. E é muito interessante que no final, que está lá, eu sei que o meu Senhor colhe aonde não plantou. Está aqui. Cadê? Ó, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajunta onde não espalhaste. Ó, tu sabes que ceifo onde não semeei, ajunto onde não espalhei. Quem é que colhe da onde não plantou, ceifa onde não tem semente? Somente Deus. Porque Deus cria, Deus não precisa de semente, nós precisamos de semente. Aí ele dá semente para você ou para mim, e o que nós fazemos com essa semente? Então eu vim com um cérebro que durante todo esse período, gente, eu me achava burro, eu me achava incapaz, eu me achava com um monte de coisas que eu chamo de sistema de crenças, ideias ou fantasias ou imaginação. Do que? Negativa.
Então, como é que eu vou fazer o melhor ano da minha vida se dentro de mim tem um cara que se sente incapaz, se sente burro, se sente o quê? Mal amado, não querido, não abençoado. E aí, o que eu vou fazer com os talentos que eu recebo de Deus? Eu posso receber 10, 20, 30 talentos. O que eu faço? O que eu sempre fiz. Quando eu conheci Deus, ele me falou assim, eu ganhava R$1.000 por dia, por mês. Vamos colocar assim, que eu trabalhava no Hospital das Clínicas como residente e tal. Aí veio uma voz que falou assim, que vai chegar um dia que você está reclamando, você está ganhando R$1.000 e não está dando, né? Pois o dia que você ganhar 5, também não vai dar. O dia que você ganhar 10, também não vai dar. O dia que você ganhar 15, também não vai dar. Cara, eu cheguei a ganhar 60, 70 e não deu. O que eu fazia com o dinheiro que entrava? Não dava fruto. Eu só gastava, só gastava, só gastava. Então, quantas pessoas entra ano, sai ano, não conseguem ter uma vida financeira estável, não conseguem planejar absolutamente nada. E isso estou falando do lado financeiro. Sem contar da situação mental mesmo. Porque a gente tem covarde, a gente é covardade de tudo, gente. Tem muitas pessoas que não dão um passo se alguém não mandar ele fazer. Eu era uma dessas pessoas. Se eu não encontrasse um monte de gente, vamos junto, já não ia. Então eu recebi um talento, mas eu precisava o quê? De uma aprovação de quem? De uma outra pessoa. Entende, não? Eu precisava ir atrás de quem que avaliasse os meus talentos que eu recebi de Deus, para que eu possa, né, investir esse talento. Se não tivesse essa pessoa, eu me acovardava, não ia para frente. Da onde vem tudo isso? Imaginação e fantasia. Isso é realidade? Não. O que Jesus diz a respeito disso daqui? Que eu falo e eu vejo em todas as pessoas. Que Satanás, aí junta a parada do joio e do trigo, toda noite plantava o joio que não dá nada, não dá fruto. Não multiplica. E esse joio um dia tem que chegar e ser retirado. Aonde ficou esse joio? Onde foi plantado? Por incrível que pareça, foi plantado no cérebro. E esse Satanás plantou no cérebro, particularmente no centro do cérebro, num lugar chamado sistema límbico, ou memória emocional do passado, ou memória traumática, ou os traumas que a gente viveu ao longo da vida, e que na infância, vocês imaginam uma criança, não? Ele é capaz de reproduzir alguma coisa na vida dele? Não. Ele tenta reproduzir uma coisa que é o dom, por exemplo, de ajudar a mãe brincando, lavando o prato. Aí vai e derruba o prato. O que acontece? O que você fez com o meu prato? Toma uma bronca. Aí ele está feliz da vida, falando um monte de coisa. Você está falando errado, é proibido de falar, você não pode fazer isso. E cada vez que a criança abre a boca, ninguém conversa com ele. Só toma bronca, só toma coisas negativas. Qual é o joio que vai sendo plantado aqui? Fantasias e imaginação. Eu vou falar aqui fantasias e imaginação, que é mais fácil vocês entenderem. A gente acredita nessas fantasias, a gente acredita no joio. Aí o joio não multiplica absolutamente nada dentro das pessoas. Então, como é que está acontecendo com as pessoas que estão aí? Principalmente, inclusive, os cristãos? Estão extremamente inseguros. O que acontece com eles? Está cheio de ideias, imaginação negativa, e eles nem sabem que tem isso. Como é que eu sei que eu tenho um monte de joio na minha cabeça? Toda vez que eu ganho alguma coisa, eu sei que eu tenho um talento, eu vou fazer alguma coisa, e essa coisa, que com certeza Deus te deu, é uma coisa nova. Para você, pelo menos, é novo. Ou se Deus te deu uma criatividade muito grande de criar um produto que nunca ninguém criou, mas Deus te deu esse talento de imaginar coisas boas, fantasiar coisas boas, mas na hora de executar, o que acontece?
vem o joio que causa medo. O que aconteceu com o servo de um talento aqui? Ele ficou com medo, ficou acovardado, ele enterrou os talentos, aí virou um servo mau. E no fundo, ele vira escravo de um pensamento. Que pensamento é esse? Pensamento, ideias negativas. E eu costumo dizer uma coisa assim, lá de Jeremias capítulo 6, verso 6, verso 18 ou 19. Que todo mundo estava desviado, todo mundo estava fazendo coisa errada, todo mundo estava pecando. O pecando, por incrível que pareça, é não usar a cabeça para fazer coisa boa. Coisa boa para onde? Por isso a gente vai falar daqui a pouco de um conceito chamado conceito do reino de Deus. Para descobrir o que você vai fazer com o talento no reino de Deus para você multiplicar. E esse conceito mudou a minha vida, por incrível que pareça. Aí eu parei de ficar achando que eu sou um nada, que eu sou burro, que eu falo errado, que eu falo torto. Não posso falar. Não, eu estou falando. Mesmo que eu fale errado com palavras, vocês estão entendendo. O que importa é o meu coração. O que importa é aquilo que eu estou passando para vocês. Mas muitas vezes, culturalmente, a gente é reprimido porque fala torto, fala errado, fala português incorreto. E aí não consegue se comunicar na fase adulta. Porque foi reprimido, foi lá. E a pessoa vai se acovardando e vira escravo dos pensamentos negativos. Saiba de uma coisa, o cristão vive falando, nossa, tem que fechar essa brecha, tem que fechar essa brecha. Mas toda vez ele vai para a cura interior, vai para a libertação e a brecha abre. Eu fechei, mas volto para a cura do interior, para a libertação de novo, porque eu estou com o mesmo medo, estou com o mesmo acovardamento, a mesma imaginação negativa, estou perturbado, né? Eu preciso que você ore para mim e a coisa sempre volta e cicla, sempre no mesmo problema. Porque esse não é um problema espiritual. Esse é um problema o quê? Mental. Não é nem físico, porque é mental, porque é do campo da imaginação e da fantasia. Não é um problema que tem lá no cérebro, não é falta de bioquímica, não é falta de serotonina, dopamina, de alguma coisa que é neurotransmissor. É falta o quê? De eu conhecer estas fantasias, essas imaginações, que é o medo, que se tornaram brechas. Aí vamos colocar assim, tudo que você não está produzindo aqui, como servo no reino de Deus, é porque o cidadão lá, o Satanás, usou quem te educou para colocar um monte de gelo e hoje ele só está colhendo o que foi plantado na sua infância. Onde sua cabeça estava aberta para implantar um monte de chip da besta aí dentro. Faz sentido para vocês, não? Então, só para não estender muito aqui, eu quero que vocês entendam que nós precisamos definir uma questão que é algo negativo, que é do campo mental. Outra coisa, tem gente que realmente tem depressão, tem uma ansiedade que é decorrente do próprio cérebro ansioso desde a infância, é agitado, ele não consegue controlar. Aí sim é algo físico. E o físico é do campo da psiquiatria, dos medicamentos. Hoje em dia, graças a Deus, foi desenvolvido. Então tem muita gente que precisa tomar medicação porque o cérebro deu uma encaixada para ele respirar, senão não consegue respirar. Nós temos muita gente com transtorno de ansiedade generalizada que não adianta eu pregar na cabeça dele, não adianta dar aula que eu estou dando aula para vocês, não adianta falar fica calmo, fica tranquilo, que o cara não consegue nem parar na cadeira aí. Eu estou falando aqui, ele está assim, pedalando aí, daqui a pouco ele levanta, sai, tá. É verdade, uma vez eu levei uma pessoa para batizar na igreja, ele sentou no meu lado assim, ele saía e ia fora fumando. Falei, Jesus, ele quer ser batizado desse jeito. Mas ele era um paciente psiquiátrico, porque o cérebro dele não parava de ir lá. Por mais que ele tentasse fixar a atenção, ele não conseguia. Então está cheio de gente que não consegue produzir porque o cérebro está lá precisando de uma avaliação médica. Vocês estão entendendo isso, não? Se vocês têm algum problema dessa ordem em qualquer campo, vocês precisam
vê do ponto de vista físico, mental, tá certo? E onde entra a parte espiritual? Nesse conceito. Vamos lá, como é que a gente vai colocar? Ah, isso é espiritual, isso é espiritual, isso é espiritual. Eu não falei para você que ia falar um conceito de reino? Então, como é que eu vou usar os talentos que eu recebi de Deus? Eu preciso ter um conceito de reino de Deus. Aí vem um monte de conceito. Vai pregar o evangelho, ir depois 4 cantos do mundo, vai falar sobre Jesus, converta pessoas, faça isso, faça aquilo outro, vai fazer as obras de caridade, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. Tem um monte de conceitos que a gente realmente estão todos interligados. Mas existe um conceito que para mim mudou minha vida. Qual é o conceito? Para que você vai usar o talento que Deus te deu? Se você não tem um conceito de reino de Deus, você não vai usar esse conceito de modo adequado. Aí vem o ensinamento de Jesus. Você não vai servir 2 senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Muitas pessoas estão buscando o melhor ano da sua vida. De que forma? Buscando um monte de dinheiro. E eu conheço milhares de pessoas que já passaram aqui que ganham muito dinheiro. E mesmo assim, entra ano, sai ano, a vida dele está uma porcaria. Ele tem momentos de felicidade. Então ele vai viajar para os Estados Unidos, vai lá para a Terra Santa, mas voltou para cá, ou conheço até gente que vai para a Terra Santa e na Serra Santa ele chega perturbado com milhões de dólares no banco, andando de Mercedes, andando de avião particular e fazendo um monte de coisa, mas o cara continua o quê? Não tem o fruto do Espírito Santo. Não tem domínio próprio. Essa mente não para. Essa imaginação de pobreza, que eu preciso de mais dinheiro, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, que eu preciso conquistar. E aí você vai vendo como está a nossa sociedade, em busca de dinheiro. Mas o conceito que Jesus me passou e mudou a minha vida, estou falando da minha pessoa, foi esse conceito de reino de Deus. Então eu estou convidando vocês aqui a participar desse negócio, porque Deus me deu um talento de juntar todas essas coisas para que eu use em prol de quem? Beneficiar o próximo. Quem é o próximo? São vocês. Se eu não fizer esse trabalho aqui, como eu faço, eu vou em um monte de igreja. Todo mundo... Você vai cobrar, doutor? Não. Por quê? Porque faz parte do meu trabalho no meu reino de Deus. Se você vai procurar um médico que eu preciso te atender, é um médico que precisa pagar as contas. Então, no meu consultório, eu vou cobrar uma consulta porque eu não ganho dízimo, não faço nada, eu tenho que trabalhar. Então, trabalho, pago as contas, mas graças a Deus, Deus me deu um talento, um dom, uma capacidade de montar uma escola. Que escola é essa? De formar discípulos para acolher pessoas que estão em sofrimento físico, mental e espiritual. E muitas vezes está achando que é espiritual, e muitas vezes é taxado de falta de fé, falta de oração, falta de posicionamento, e no fundo não é nada disso. É traumas, fantasias, imaginação e impulsividade do cérebro, que sem isso você não consegue ter paz no reino de Deus. Então o conceito espiritual para mim, o que é? Eu pegar esse conceito dos meus talentos e acolher a todos. Então, qual é a verdadeira igreja que está em Tiago, capítulo 1? Aquelas que acolhem os órfãos e as viúvas. Em quem? No seu sofrimento. Qual é a minha área? Eu não tenho uma cesta básica para dar para você. Mas, graças a Deus, tem um monte de igreja que recolhe dízimo e vai dar cesta básica para você. Eu não tenho dinheiro para te dar roupa, para, sei lá, capacitar você num curso de costura para desenvolver a sua profissão. Mas eu conheço um monte de igreja que tem pessoas que estão lá usando o seu talento em prol do reino de Deus para ajudar aquelas pessoas que não têm nenhum talento ou receberam um, mas o principal talento que ele tem é o cérebro, que está em busca do quê? De conhecimento, conhecimento, conhecimento. Então,
Se eu não tenho conceito de reino de Deus, aí vem, sim, acolher, tá certo? O que é espiritual para mim? Todas as palestras estão falando a mesma coisa. Amor. Se eu faço isso com amor, desde o meu consultório particular, ou até nessa palestra, ou em qualquer lugar que seja, acolhendo essas pessoas, o que acontece? Eu estou sendo um servo no reino de Deus. Eu estou mais, vamos colocar assim, mais feliz, mais tranquilo. Sabe por quê? A minha fé, que o amor que Jesus nos ensinou, ele pode mover montanhas. Ele pode, sim, ajudar você a pagar sua conta. Como aquela mulher que encheu um monte de pote de azeite lá, porque não tinha dinheiro. Na fé, ela foi enchendo mais azeite, enfim. Várias descrições de fé. E aí o que acontece com a situação do cidadão? Melhora. Só que aqui eu estou falando uma fé, particularmente nos ensinamentos de Jesus. Por isso, eu gosto muito de falar e frisar que essa Bíblia mudou a minha vida. Que o mais importante é o amor. E amor, para mim, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Se eu ganhar o talento, mas eu não gosto do dom que Deus me deu, eu não gosto do meu cérebro, porque está cheio de joio, opa, tem alguma coisa errada. Então, se você quer fazer o melhor ano da sua vida, começa por aqui. Aí vem um outro conceito muito importante que eu aprendi com um pastor, muito amigo meu lá do Bola de Neve. O pastor Nilson falou: Pedro, puxa vida, tem um conceito de oração que eu gosto muito. Cara, eu peguei para mim esse conceito. Falei, cara, agora é meu. O que você me ensinou é meu. Já peguei. E eu espero que tudo que eu estou falando aqui pegue para você e você leve para casa como se fosse seu. Você está recebendo isso para você. E ele me ensinou uma coisa muito interessante. Um conceito de oração é olhar para dentro de si mesmo. Então, se eu estou fazendo essa palestra para vocês, é para vocês, não é olhar o vizinho e falar, cara, isso aqui serve para esse fulano, isso aqui, nossa, minha mulher devia estar aqui, meu marido devia estar aqui. Não. Cada um pega a sua cruz e me siga. Então, olhe para dentro de você, faça uma oração, retenha o que é bom. O que não serve, não serve. Eu estou falando um monte de coisa para um monte de gente, mas retenha o que é bom. Mas o que é bom é o amor, é a fé. Aí vem o justo vive pela fé. Mas fé em quê? Em Jesus. O que é Jesus, senão a fé na forma de amar como ele nos ensinou? E deixo 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E muitas pessoas que têm crenças e fantasias negativas, por incrível que pareça, não amam a si mesmo. Essa pessoa é invejosa. Eu invejava um monte de gente, não vou falar de novo, porque essa história eu conto em vários lugares. Eu olhava os outros e queria ser outra pessoa, não queria ser eu. Como é que eu vou multiplicar um talento que Deus me deu, se eu estou amando mais as outras coisas, e eu tenho ideia que eu sou um nada, que eu sou burro, que eu sou incapaz, e passo a amar as outras coisas, e culturalmente, particularmente a educação oriental, olha o seu vizinho que é bom, olha o seu irmão que é bom, olha, você é burro, você é incapaz. Eu vi isso culturalmente a vida inteira. Então a nossa cultura, a nossa concepção do que é o melhor ano da vida é satisfazer a nossa cultura. Então faça uma representação para os outros, para os vizinhos. Aí vai para Mateus capítulo 23, Jesus fala, ai de vocês escribas, ai de vocês, né, doutores da lei, aí, tudo hipócrita. Vocês falam uma coisa, mas dentro de você está cheio de joio, está cheio disso aqui. E não é falando só em pecado sexual, em pecado outra coisa. Estou falando de não olhar para dentro, e é mais fácil olhar para o outro e ficar criticando o outro, tentando mudar o outro, achando que tentando mudar o outro, eu estou fazendo uma benfeitoria no reino de Deus. Vai ajudar com certeza absoluta, porque muita gente que nunca ouviu falar de Jesus precisa. Mas aqui a minha ideia é que vocês entendam o seu cérebro, o que está lá, que está impedindo de que você viva pela fé na forma de amar de Jesus, que é reagir como ele reagia. Como é que ele reagia?
Se alguém te bater numa cara dele, quando é que eu ia falar isso antes? E a Renata está aqui. Quantas vezes eu apanhei o ano passado? Um monte. Quanto dinheiro eu perdi e fui assaltado? Um monte. Eu tinha que olhar, graças a Deus, eu não vou me incomodar. Porque ele levou só o dinheiro, levou só isso, levou aquilo outro. Deus vai me dar muito mais e está dando muito mais do que eu imaginava. Então, você quer fazer o melhor ano da sua vida? Onde você vai focar o seu ano? Foque particularmente olhando para dentro de você. Faça a melhor das orações. E conheça a pessoa nesta terra mais importante da sua vida, que é aquele que Jesus pede para você amar, que é você mesmo. Então, se você tem um monte de imaginação e fantasia negativa, cara, você precisa tratar o seu joio aí, ó. E particularmente isso causa medo e faz eu enterrar todos os talentos. E eu viro escravo dos meus pensamentos. Então, Jeremias capítulo 6 fala: enviarei a minha ira sobre ti, Israel. Que ira é essa? Fruto do vosso próprio pensamento. Então, qual é o problema nosso? É o fruto do nosso próprio pensamento. E todo mundo sabe o quanto de medo tem, o quanto está se afastando do modo de Jesus. E eu não acredito que seja impossível. Quando eu comecei a olhar para o Sermão do Monte, eu falei, cara, isso é impossível. Se alguém te roubar aí, ó, o celular, dê seu tênis também. Não, eu ficava muito nervoso, muito perturbado. Passava dias e dias e dias perdendo tempo com um monte de coisa. E aí, o que acontecia com o meu talento? Nem pensava, nem enxergava ele. Só ficava enxergando a vida dos outros. Então, aprenda a fazer oração. Mas aí, só para encerrar, para não ficar muito tempo cansativo, você estava falando da chave mestra, é um final de semana para você fazer a melhor oração da sua vida, que é olhar para dentro de si. E encontrar tudo quanto é coisa ruim que está lá. E num final de semana, você limpar isso. E creio, vai lá ver os depoimentos que são maravilhosos. As pessoas limpam isso aí. Então, qual foi o meu talento? Desenvolver tudo isso. Mas para isso, eu tive que vencer o meu medo, a crítica. Você não pode ser psicanalista, porque psicanalista não pode ser cristão. Quando você é cristão falando de psicanálise de Freud, isso é loucura, o cara é tarado, o cara é pervertido. Não. A perversão que ele falava é da minha perversão. Eu era um cara pervertido. Só que o dia que eu entendi a psicanálise, eu falei, cara, eu sou um pervertido, eu preciso mudar. Que é um monte de joio que me fazia ser um cara malvado, briguento, turrão. E o dia que eu entendi isso, nas minhas orações, e fui buscar fundamentalmente que o amor pode me transformar, o amor pode transbordar, e o amor é o único que pode realmente fazer com que eu jamais tenha sede, isso está acontecendo na minha vida. E por incrível que pareça, a gente até brinca, o último chave mestra foi a melhor. Mas toda vez eu falo isso. Nossa, foi a melhor. O ano passado foi espetacular. Porque todo ano, entra ano, sai ano, você vai vendo que você vai mudando, você sai do ciclo repetitivo. E nada melhor do que sair do ciclo repetitivo. É um prazer inarrável. Você fala, nossa, eu me libertei de tudo isso só, porque agora eu estou para cá. Então eu estou olhando para Deus, não estou mais olhando para os homens, e com medo daqui. É quando Paulo diz, já não sou eu mais que vivo, mas Cristo, o amor que ele nos ensinou, vive em mim. Então, pouco me importa se eu morrer crucificado, degolado, é para ir para Nero. Pois bem, meu, pode decepar a minha cabeça. E aquilo provavelmente foi o melhor ano da vida dele, né? Estou indo para a glória. Eu digo para vocês, não estou preparado para isso. Mas um dia eu espero chegar lá. Não me incomodar absolutamente nada com isso. Mas até lá eu vou ter que limpar tudo isso. Por isso, Efésios capítulo 4 diz assim, que a ira não se põe aí, né? Que o sol não se põe com a ira no seu coração. Porque a ira é a nossa frustração, é a nossa raiva, porque a gente não consegue desenvolver o nosso talento. A gente sabe que tem, mas não vai atrás. Então invista no seu talento, invista na sua capacidade, invista naquilo que você faz de melhor na sua vida, em prol do reino de Deus. Invente coisas, seja criativo. E se você aí, neste ano, está covardado, é porque o seu cérebro está
cheio de joio. Aí você vai lá, no especialista, vai tirando o seu joio. E creiam, todas as pessoas que vieram aqui e foram tirando o joio, hoje estão caminhando cada vez mais próximo. Mas aquilo que eu comecei falando para vocês, não adianta tirar um joio, porque existe vamos colocar assim, se fosse um milharal, é um milharal de joio. É muito joio. Cada coisa que a gente descobre dentro de nós mesmos através dessa oração. Então, o método Onari é uma oração muito direcionada. Puf, olha para dentro de você. Aí você vai ver choros, ranger de dentes, que é o que está escrito aqui. E você vai tirar tudo isso, buscando essa paz, o equilíbrio e o domínio próprio.